Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, que alegria mais uma vez aqui estar com vocês e através aqui do programa Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas, possamos nós, estudando essa doutrina tão importante, tão maravilhosa, compreender melhor os nossos caminhos, compreender melhor a nossa existência. É uma coisa muito importante a gente perceber que nós existimos, e esse conceito está vinculado a este momento da atualidade. Mas nós somos espíritos imortais e existe, por conta disso, muitas e muitas existências. Nós fazemos parte de muitas delas, contando a partir, da existência do conceito existencial do planeta Terra. Então nós tivemos muitas e muitas existências e ainda vamos ter muitas e muitas outras para desenvolver, as nossas possibilidades, para descobrirmos quem verdadeiramente nós somos. Mas um segredo aqui para nós: Jesus já nos contou que nós somos filhos de Deus, que nós somos irmãos dele e que temos todos um destino maravilhoso, pois, como ele mesmo disse, nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele para que ele pudesse ajudar iria se perder. Então, isso a gente diz aqui em segredo, mas é uma brincadeira. Em realidade, a gente tem que ouvir isso, refletir sobre isso e falar para as pessoas a respeito disso. Falar da nossa origem e dos nossos destinos. E utilizar isso para compreender exatamente o momento em que nos encontramos. E esta obra em específico, como digo sempre, porque muitas pessoas podem estar ouvindo o programa pela primeira vez, o estudo de obras póstumas, estamos recomeçando aqui, a obra está no início, é um livro que foi organizado pela esposa do Allan Kardec, a Doce Gabi, como ele assim a chamava, e o senhor Lemarie. Mas o conteúdo que há e que existe nessa obra são conteúdos realizados, desenvolvidos pelo codificador, por Allan Kardec. Então é importante a gente sempre frisar e lembrar disso, Como disse, muitas pessoas ainda podem não ter compreendido, o sentido, do que está sendo proposto aqui nas nossas reflexões. Então nós acabamos no programa passado falando a respeito dos atributos da divindade, e entramos no primeiro item que fala a respeito da alma. Então Kardec aqui vai desenvolver o conceito, falando da alma, que ele é distinto do corpo, senão uma massa de cerebral, por exemplo, ele teria por si só pensamentos, como ele diz no texto, e todas as faculdades intelectuais, na verdade, elas cessam quando a pessoa desencarna, demonstrando que aquilo que fazia aquele corpo viver, se relacionar, deixou de fazer parte desse corpo, e aí o corpo fica uma massa inerte. E aí, engatando aqui no ponto de hoje, no item 5, que esse da alma era o item 4, o número 4, na verdade, o item 2, que fala da alma, diz o seguinte: as doutrinas materialistas são incompatíveis com a moral e subversivas da ordem social. Kardec sempre chamou a nossa atenção, querido amigo ouvinte, que o verdadeiro inimigo é justamente os conceitos que destroem a própria vida. Uma filosofia que caminha conosco, a gente respeita, mas o verdadeiro inimigo das religiões, principalmente, não é a outra religião que pensa um pouco diferente, e sim o materialismo. Então Kardec, ele lutava mesmo, combatia essas ideias materialistas, mesmo sendo um cientista, porque através da pesquisa científica a gente vai chegar à conclusão de que a alma existe, de que a vida é imortal e que estamos passando por um processo de desenvolvimento.
Então, por isso, aqui, né, nós vamos dar seguimento à leitura para nós nos situarmos a respeito do que Kardec pensava no sentido, né, da presença desses conceitos materialistas em que anulam, né, tudo de bom que existe. E a gente vai perceber isso acompanhando aqui a leitura do texto. Então escreveu Allan Kardec: se, como julgam os materialistas, o pensamento fosse uma secreção do cérebro, como a bilis o é do fígado, resultaria que, morto o corpo, a inteligência e as qualidades morais do homem ficariam reduzidas a nada. Os pais, os amigos e todos a quem se amasse ficariam para sempre perdidos. O mérito do talento nada valeria, porque só ao acaso deveria as suas faculdades transcendentais pela organização que teve, e entre o imbecil e o sábio a diferença seria apenas de mais ou menos massa cerebral. E aqui a gente percebe o tom de Kardec, né, firme, de maneira, né, contundente, para que as pessoas realmente possam pensar a respeito disso, para não deixar se confundir com o pensamento de muitos que andam por aí, e mesmo na atualidade, com o desenvolvimento e aparecimento de coisas muito interessantes no tempo em que estamos vivendo, né? Mesmo assim, ainda existem pessoas que acreditam na materialidade das coisas, onde só a matéria existe e o acaso é que constitui as coisas. Então, por acaso, o planeta Terra passou a existir, por acaso o Sol está na distância adequada para que exista vida aqui na Terra, e assim nos outros planetas da sua maneira também, e assim por diante. Tudo por acaso. Não existe uma coerência, um método, um cálculo que denota aí a presença de um pensamento, na verdade, de uma força inteligente. O acaso, ele substituiria tudo isso, quando isso, na verdade, é um grande engano. E é contra isso que Kardec e os espíritos superiores estão aqui combatendo. Está aí o tom de Kardec, né, falando a respeito, né? Se a gente mergulhar com essa concepção, com essas ideias, essa crença, a gente vai viver em troca de quê? Para que a gente vai tornar-se uma pessoa boa, e as pessoas que a gente ama? Tudo isso não vai fazer sentido, né? Porque vai deixar de existir. Então não tem por que a gente lutar né, pelo aperfeiçoamento, nem pela manutenção, por nada que existe, e melhoramento. A gente vai viver única e exclusivamente da busca do prazer, porque só existe esse momento agora, ele vai acabar, então a gente precisa curtir, como a gente diz, né, a vida nesse sentido. E a gente vai perceber no decorrer do texto que isso, na verdade, é a chave para o crescimento do egoísmo, que é o que destrói a vida de relação nesse planeta. Então, continuando aqui, as consequências desses princípios seriam que o homem, nada esperando depois desta vida, nenhum interesse teria em fazer o bem. Que o que é natural é procurar ele todo o gozo possível, mesmo à custa dos outros. Como eu acabei de comentar, na verdade eu adiantei o texto, né? Que seria estúpido privar-se do que lhe apraz por causa de outrem. Que o egoísmo seria o mais racional dos seus sentimentos. Que o infeliz, perseguido pela adversidade, o que melhor pode fazer é matar-se, uma vez que, tendo fatalmente de reduzir-se a nada, teria a vantagem de abreviar o tempo de sofrimentos. A doutrina materialista é, pois, a sanção do egoísmo, fonte de todos os vícios, a negação da caridade, origem de todas as virtudes, pedra angular da ordem social, bem assim como a justificação do suicídio. Isso aqui é bom a gente frisar, né? A doutrina materialista é, pois, a sanção do egoísmo, porque vai confirmar exatamente essa prática, né? Fonte de todos os vícios, porque é daí que realmente nasce todos os vícios, das dificuldades das relações entre as pessoas e assim por diante.
ou seja, a negação da caridade. Origem de todas as virtudes. A caridade é que origina todas as virtudes e a pedra angular da ordem social. Bem assim, diz Kardec, como a justificação do suicídio, como ele comenta em cima. Então, se a coisa não vai bem, a gente vai ter a possibilidade, então, de realmente tirar a vida. Porque se eu estou doente, a doença não tem cura, ou se eu estou doente e perdi o prazer pela vida, é só aniquilar a vida. Essas coisas, mesmo a gente acreditando, né, na continuidade da vida, na imortalidade, a gente, muitas vezes, por dificuldades na vida, mergulhamos e realizamos comportamentos como esse, de cometer suicídio. Estamos aí, né, na atualidade, com uma quantidade absurda de suicídio que existe no mundo. Né, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Então, os números são assustadores. Então, mesmo diante de pessoas que creem na continuidade da vida, a gente percebe o quê? Que a crença ela não é suficiente para mudar o nosso comportamento. Que, no fundo, a pessoa quer acabar com a dor, com aquilo que está incomodando, com a desesperança e assim por diante. Mas no comportamento que a gente percebe da atualidade, a gente também percebe que a mente do ser humano ela está mais vinculada aos aspectos materialistas do que propriamente aos aspectos espiritualistas e a crença ou na reencarnação ou a crença na continuidade da vida, mesmo sem, né, a compreensão da existência da reencarnação. Então, o nosso comportamento está demonstrando na prática que nós ainda estamos muito vinculados aos aspectos materialistas da vida. E se mergulharmos nessa concepção materialista, aceitando isso como se fosse de fato uma verdade, talvez a coisa fique ainda muito pior. Daí a preocupação de Kardec e de todos aqueles que trabalham com ele em mudar essa visão de que a vida ela tem uma continuidade. E ele sempre disse que o espiritismo, na verdade, ele não é contrário à existência das religiões que já existem, as tradicionais, assim, né? Mas é um poderoso auxiliar. Apesar da doutrina espírita ela ser também uma religião dentro da proposta que lhe foi confiada e conferida desde o princípio, Kardec ele teve o cuidado de, durante o seu trabalho, a sua vida ali como codificador, de ter evitado dizer que o espiritismo era uma religião. Por quê? Como ele diz e explica lá na Revista Espírita de 1868. Ele não queria que as pessoas que adotassem ou se aproximassem do espiritismo a confundissem com as religiões tradicionais, porque na doutrina espírita não existe essas hierarquias e liturgias vinculadas a todas as religiões em geral, práticas, né, que fazem parte das religiões tradicionais. Mas o espiritismo não seria construído dessa maneira, porque o trabalho do espiritismo é fazer a gente pensar, é fazer a gente perceber, sentir, mudar, praticar o bem, que é a essência do pensamento cristão, e não mergulhar naquilo que afasta a gente da essência. Porque todas essas coisas, as liturgias, hierarquias e paramentos que existem nas religiões, elas fazem exatamente isso, é afastar a pessoa da essência do ensinamento. Na prática, o que acontece é isso. Olha, a gente está muito mais preocupado em cumprir certas coisas, e em ter que né, eu não vou tecer aqui especificamente, né, comportamentos, é só a gente buscar na nossa experiência pessoal ou, né, nos lugares que a gente já visitou e fazer a comparação. Então a doutrina espírita ela respeita a existência disso tudo nas outras religiões, mas não queria para si a repetição disso. Daí Allan Kardec ter revelado isso mais para o final da sua própria existência, para que as pessoas já consolidassem a ideia de como seria o processo de aquisição do conhecimento doutrinário e o que esse conhecimento propõe para a gente, para aqueles que adotam, né, o espiritismo como um modelo orientador. Então é importante a gente ressaltar essas coisas para que a gente entenda, né, o papel
da busca do conhecimento e da construção de uma nova prática de vida. Mesmo assim, os espíritas às vezes podem ter dificuldades e trazer para a sua prática espírita, na sua casa espírita, ou mesmo quando a pessoa não tem, determinadas liturgias, paramentos ou concepções de hierarquias que em realidade não existem na doutrina espírita. Existem um trabalho de organização, de pessoas que se unem, que formam grupos. Existem grupos maiores ligados a um trabalho mais federativo, que podem auxiliar no processo as coisas, o acontecimento das coisas, mas o espírita ele é livre, é um livre pensador, mas ele precisa conhecer a doutrina que ele está disposando, para que ele não faça qualquer coisa em nome desta doutrina. Então é algo que nós espíritas, ou mesmo simpatizantes, devemos parar, pensar e refletir. E ver a quanto anda, né, a nossa relação com a doutrina espírita, ou mesmo das casas espíritas em geral. É algo importante. Isso não é uma forma de destruir, ao contrário. Isso é uma forma de ajudar. Isso também é caridade. Caridade ao movimento que a gente faz parte. E uma coisa, né, é importante que Kardec comenta aqui nesse texto, chama a nossa atenção, é justamente essas ideias vinculadas à concepção materialista. Então esse foi o item 5, número 5, que estamos comentando, e vamos passar agora para o item 6, cujo título é A Independência da Alma é Provada pelo Espiritismo. E é bom também comentar, querido amigo ouvinte, que apesar de alguns temas desses textos estarem também no Livro dos Espíritos, mas nem todos que a gente vai ler aqui constam lá, ou pelo menos da maneira como foi organizado lá. Então é só para chamar a nossa atenção a respeito. Então diz aqui o número 6. A independência da alma é provada pelo Espiritismo. A existência da alma é provada pelos atos inteligentes do homem, os quais decorrem necessariamente de uma causa inteligente e jamais de uma causa inerte. A sua independência da matéria é demonstrada de modo patente pelos fenômenos espíritas, que a mostram agindo por si mesma, e o é principalmente pela experiência do seu desprendimento durante a vida, o que lhe permite manter-se, pensar e agir separado do corpo. E a gente vai vendo aí, né, que realmente a independência da alma é uma coisa que não é tão difícil da gente perceber. Mas vamos continuar um pouco mais com Allan Kardec. A química separa os elementos constitutivos da água, patenteando-lhe a propriedade, bem como pode decompor e recompor o corpo composto. Pois bem, o Espiritismo pode, do mesmo modo, separar os dois elementos constitutivos do homem, o espírito e a matéria, a alma e o corpo. Pode separá-los e reuni-los à vontade, donde decorre a prova da sua independência. E interessante essa afirmação de Kardec, nessa insistência, né, que o trabalho espírita pode exatamente fazer a mesma coisa que a química faz com os elementos. Você separa a alma do corpo. E após, né, essa leitura, no caso do texto, o revisor dessa obra que eu estou em mãos, né, que é a tradução pela editora LAC, o Herculano Pires, nos anos 70, ele faz um comentário dessa afirmação de Kardec, dizendo o seguinte, que Charles Richer, que foi prêmio Nobel de Fisiologia e era o reitor da Universidade de Paris, que criou a metapsíquica, a ciência metapsíquica, diz o seguinte, que Richer, no Tratado de Metapsíquica, a vocação experimental de Kardec, ele assinalou essa vocação experimental de Kardec e a importância da sua contribuição para o desenvolvimento das ciências psíquicas. Todos os princípios do Espiritismo foram submetidos por ele a experiências científicas
e a rigorosos processos de análise lógica. A operação referida acima, essa que acabamos de ler, decorre de experiências realizadas milhares e milhares de vezes na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, da qual Kardec fazia parte, bem como pelos grandes cientistas franceses, ingleses, alemães, italianos, russos e de outros países que se dedicaram à pesquisa nesse campo. Hoje, os parapsicólogos, lembrando que o texto aqui foi escrito nos anos 70, hoje os parapsicólogos repetem com êxito essas experiências, confirmando a veracidade dos princípios fundamentais do Espiritismo. Assim, o Herculano, dando a sua contribuição, fazendo menção à questão do Charles Richer, e mesmo na atualidade, as pesquisas no campo da parapsicologia, das ciências que investigam essas coisas todas, o campo dos fenômenos, elas podem atestar e confirmar essa questão, essa dualidade, do corpo e do espírito serem distintos, estarem juntos, unidos, mas distintos. Isso me faz lembrar um trabalho e um livro escrito por duas pesquisadoras americanas, ali também final dos anos 60. Esse livro ele foi publicado e que demonstra as pesquisas soviéticas. Na época existia a União Soviética, na Universidade de Kirov, no Cazaquistão, que era a busca da questão da antimatéria, que os russos estavam, e todos os cientistas do mundo buscavam isso aí, e conseguiram encontrar, Hoje a gente sabe disso. E um dos aparelhos construídos pelos cientistas, ele era um verificador da pulsão vital de um ser humano. Então eles pegavam, querido ouvinte, por exemplo, um ser humano que estava numa fase terminal de vida, às vezes uma doença terminal, faziam pesquisa, claro, com a aquiescência das pessoas e da família, pelo interesse, e pelo benefício do social. Então, eles criaram um aparelho que ele verificava a pulsação da pessoa enquanto estava viva. Quando a pessoa desencarnava, aquele aparelho parava de funcionar, indicando que a pessoa faleceu. Mas alguns instantes depois, esse aparelho voltava a funcionar, a marcar ali a pulsação, a pulsão que era uma referência de que a vida estava sendo reconstruída naquele local, naquela câmara mortuária. Ela era separada de tudo que estava em torno. Então, o aparelho só pegava a pulsação da pessoa que estava ali. Isso é muito curioso, porque eles não usavam, os soviéticos, na época, não usavam somente o aparelho para verificar. Quando eles percebiam que a pessoa falecia, tinha lá um sensitivo, alguém que tinha a capacidade de enxergar. No espiritismo a gente pode chamar de médium vidente, mas no mundo científico tem outros nomes também. E esse sensitivo, ele ficava ali observando e ele descrevia o que acontecia, ele explicava o porquê aquele aparelho voltava a funcionar. É que próximo ao corpo uma massa se fazia e recompunha a imagem da pessoa que estava ali deitada e que acabava de falecer. Ela ia se recompondo na sua aparência física, só que não estava mais no corpo físico. Então existia muito da energia material ainda na recomposição dessa pessoa, o que a gente chama de perispírito, e aí o aparelho ele voltava a captar. Aquilo que tinha ficado disperso por um instante voltava ali a se comunicar, esse campo de energia que existia. E isso é muito interessante, que possa ajudar a gente nas nossas reflexões. E hoje nós vamos ficando por aqui, mas no próximo programa a gente volta aqui nesse ponto e dá continuidade ao estudo de obras póstumas. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 20 e agora vamos estudar as instruções dos Espíritos, que começam no item 2, que são instruções primeiramente do Espírito Constantino, em Bordeaux, e depois do Espírito de Heine, Henri Heine, em Paris. Então diz aqui o nosso irmão Constantino: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o tenha mantido à disposição daquele que o tinha de empregar, e o que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque, desde o alvorecer, esperava com impaciência aquele que, por fim, o chamaria para o trabalho. Era laborioso, apenas lhe faltava o labor. Essa observação dele aqui é muito importante, como eu disse no programa passado. O senhor da vinha chamou as pessoas para trabalhar. Muitos não aceitaram. Só devem ter aceitado aqueles que estavam dispostos a trabalhar. Estavam precisando. Mas ele chamou alguns depois que ele viu que precisava mais e foi chamando. Mas aqueles que aceitaram é porque estavam dispostos, não estavam sem trabalho por preguiça, porque não queriam trabalhar. Não, eles estavam a fim de trabalhar. Por isso que eles tiveram direito à felicidade, como eu disse da outra vez, que era o pagamento. Mais ou menos acontece aqui. Vocês imaginem se o camarada está lá na praça, precisando de dinheiro, em casa deixou a mulher, os filhos sem comida, aluguel atrasado, tudo ruim para ele. Ele saiu lá para arrumar um emprego. Aí não foi chamado ainda, ele está esperando a vez dele. O outro que foi chamado logo, né, já sabia que ia receber aquele dinheiro no fim do dia, ele já mandou um moleque avisar em casa: ó, avisa lá sua mãe que eu já consegui um trabalho, então quando eu chegar de tarde já vou levar um dinheirinho para a gente acertar nossas contas, para ela ficar tranquila. Isso não é felicidade, gente? Ele já ficou feliz, porque com a perspectiva do trabalho, do dinheiro que ia receber. Já avisou a mulher, já ficou feliz, os filhos ficaram felizes, ou seja, felicidade total. Agora, se o que foi mais tarde mandou avisar mais tarde, no momento que ele mandou avisar, também passou a ser feliz. E assim sucessivamente. Só não ficaram felizes aqueles que preferiram ficar jogando dominó na praça. Não estavam afim. É o que o nosso irmão está dizendo aqui. Os trabalhadores que ficaram por depois, não foi por inépcia ou nada disso. Foi simplesmente porque não teve chance. Se, porém, ele, trabalhador, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito: temos paciência, o repouso meio agradável, quando só a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia, que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Então, o que nosso irmão está dizendo aqui, o que eu fui no programa passado, e estou reiterando agora. Há trabalhadores que não estão afim. Como diz Jesus, chamados são muitos. Eu digo que são todos chamados. Aqueles que não querem atender o chamado. Não querem. Não quero, isso não é para depois, isso não é importante, não estou afim. Entendeu? Deixa rolar, vida que segue. É bom, não vai obrigar ninguém. E há aqueles que são chamados e aceitam o chamado. Mas mesmo assim vão lá e não cumprem as determinações para aquele trabalho para o qual foi chamado. Como foi da festa das bodas do filho do rei.
Aqueles chegaram lá com qualquer roupa, não entraram, tinha que estar preparado. Da mesma forma, se desses obreiros que foram chamados, aceitaram o convite, chegaram lá, em vez de trabalhar na vinha, ficaram morcegando, né, encostando no canto, deixando os outros trabalhar, fingindo trabalhar, não vai receber o pagamento. Porque foi chamado, mas não foi escolhido. A escolha é a própria pessoa que dá aso a isso. Esta pessoa que dá motivo para ser escolhida. Não é o patrão, o senhor da vinha, que diz você sim, você não. Não é assim. A pessoa foi chamada para ser escolhida, ela tem que cumprir as diretrizes que o trabalho propõe. E no caso é perseverar no bem. Essa é a diretriz. Se você fraqueja, então volta para o fim da fila. Quer dizer então... Que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos? Ainda tem aquele que não vai, ainda xinga o cara que está chamando para trabalhar. Assim, que haja blasfemado de Deus, derramando o sangue de seus irmãos, lançado perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiam, abusado da inocência, que, enfim, se tenham deleitado em todas as ignomínias da humanidade. Porque tem aqueles que são chamados para trabalhar para Deus, não vão, ainda ficam falando mal, enganando os outros, incitando os outros a não ir. A história de Jesus é perfeita, por isso que precisa dessa explicação aqui, moral, para que nós entendamos o que diz a história literal. Que será dessa criatura? Bastar-lhe dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, conserva-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, a minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não é, ficou 11 horas enrolando, na última hora, eu vou agora. Não vai receber o mesmo, porque ele não tem como ser feliz, ele não está fazendo aquilo por gosto, está fazendo aquilo por esperteza. Isso não traz esperteza, não traz felicidade. Esse pagamento, esse denário é o denário da felicidade. Entenderam? Então, por isso que não adianta ele chegar lá, não, cheguei agora, na hora do pagamento eu entro na fila. Não vai receber. Porque o pagamento é dentro de você. É você que é feliz. Não, o Senhor lhe dirá: no momento não tenho trabalho para te dar, desperdiçaste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido. Isso é importante. Já não sabes trabalhar na minha vinha. Chegou lá desperto no finalzinho. Não, peraí, você vem agora? Agora que você vem aqui falar comigo? Não, no momento não tem trabalho para você aqui. Você desperdiçou o tempo, esqueceu que eu tinha avisado antes, quando eu fui lá cedo chamar, que eu falei, ó, preciso de pessoas e tal. Você fingiu que não ouviu ou esqueceu. Então, recomeça, portanto, a aprender e, quando estiveres mais bem disposto, vem ter comigo e eu porei à tua disposição o meu vasto campo em que poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Perfeita observação desse irmão Constantino. Não está perdido. Você perdeu este dia, mas tem mais dias pela frente. Amanhã eu vou de novo na praça chamar trabalhadores. Você que, se tiver afim, que esteja lá para aceitar o meu convite e venha trabalhar aqui de boa vontade desde o começo, para recuperar o tempo perdido, para você ser feliz aqui, para você entender o que é ser felicidade. Não tem tempo, o meu campo é vasto, tem espaço para todo mundo trabalhar, tem vaga para todo mundo. Não é você que vai ficar de fora. Então, essa ideia que Jesus propõe é perfeita. Todos estão aqui. Nós estamos cansados de ver as pessoas que não estão nem aí. Acham graça. Acham que quem pratica o amor, a caridade e trata bem os outros é um otário. A gente cansa de ouvir isso. Ah, você fica perdendo tempo em ajudar os outros. Para que isso? Não vai levar a nada. Não estão fazendo ajudar os outros só para resolver um problema de A ou B. É porque nós sabemos que isso nos traz felicidade. Ver o sorriso no rosto daquela pessoa que está sendo ajudada. Isso nos torna felizes.
Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Eu falei, nós estamos chegando agora para esse chamamento. Há outras pessoas que já foram chamadas desde muito tempo. E nesta encarnação atual, estiveram aqui conosco, muitos já desencarnaram, outros ainda estão aqui, nos deram exemplo para nós vermos, olha, se você aceitar o convite para trabalhar, olha como é que você vai ser feliz praticando o bem. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chama para a sua vinha, sem que nela quisesses entrar. Nós estamos sendo chamados, nós estamos na praça recebendo um chamamento desde o século I, quando Jesus esteve aqui. Se essa historinha fosse verdadeira, era bem possível que nós estivéssemos naquela praça lá sendo chamados. E estamos sendo chamados e não demos a menor bola. Agora, caiu a ficha, resolvemos aceitar. Ótimo, maravilha. Somos bem-vindos. Perdemos tempo sendo infelizes esses séculos todos. Agora resolvemos curtir um pouco da felicidade. Eis que chegou o momento de embolsardes o salário. Empregai bem a hora que vos resta e jamais esqueçais que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não passa de um momento fugaz na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Ou seja, 2000 anos que nós desperdiçamos com essa história entrando por um ouvido e saindo pelo outro, não é, isso é um átimo na eternidade. Não, isso é um tempo que piscar de olhos. Então nós estamos chegando na última hora para este dia, mas tem os outros dias todos na eternidade para nós curtirmos a felicidade. Então está tudo bem, nós somos bem-vindos, já começamos a sentir a felicidade de praticar o bem, de amar o próximo, praticar a caridade, de perdoar, principalmente. Então, maravilha! Acordamos agora e vamos curtir, como diz o povo, vamos correr para o abraço. Que chegou a nossa hora, caiu a nossa ficha, resolvemos encarar, arregaçar a manga e vamos capinar lá na vinha, que está muito bom. Se outros não querem, paciência, vai chegar o dia deles, eles vão acabar acordando para isso. E nós vamos ser talvez aqueles que vão ajudar a convencê-los, ajudar a acordar, para que possam também curtir a felicidade que nós estamos curtindo. A outra mensagem do irmão Henri Heine diz o seguinte: Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e na sua linguagem varonil, os obreiros que chegaram à primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser desenvolvidas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes que vieram por último foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo? Recompensa maior. Últimos chegados, os espíritos aproveitam dos labores intelectuais de seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem, porque seus trabalhos e seus resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre eles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminar a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um pregador da fé cristã se encontram no meio deles, porém mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não mais na base, e sim na cumeira do edifício. Seu salário será, pois, proporcional ao mérito da sua obra. Ou seja, a sua felicidade vai ser proporcional ao bem que você está proporcionando. E esses espíritos que nos precederam estão encarando de novo aqui, nos ajudar a entender o que é essa felicidade.
Então, o irmão aqui, o Rainer, ele está fazendo uma analogia muito interessante com essa ordem dos chamados. Não para o cidadão comum, mas para aqueles que são proeminentes, como Moisés, os profetas, os apóstolos. E finalmente nós aqui. Somos o povão que restou na praça. Então estamos sendo chamados, vamos aproveitar. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito chamado a prestar contas do seu mandato terreno compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou no ar o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sob a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Tal é um dos verdadeiros sentidos dessa parábola que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o gêmeo do futuro e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Perfeito o que nosso irmão está falando aqui. Nós somos uma fileira de solidariedade. Aqueles que foram primeiro estão curtindo a felicidade há mais tempo, voltam para nos ajudar, gente. Amanhã o patrão vai vir aí chamar, aceitem o convite. Vamos lá, é uma boa. E nós estamos agora começando a ouvir esse convite. E se nós tivermos a oportunidade de chamar outros, vamos chamar. Sem forçar a barra, como Jesus não forçou a barra para ninguém. Deus não forçou a barra para ninguém, mandou seus enviados, chamou. Alguns aceitaram, outros não. Mas todos que aceitaram estão curtindo há mais tempo. Nós somos os últimos, nos intitulamos os últimos chamados. Tudo bem que sejamos os últimos. Mas vamos aproveitar essa horinha final e voltar amanhã. Porque amanhã tem mais trabalho. Outras encarnações, ou amanhã, depois da manhã, são as outras encarnações, nas quais nós já vamos chegar aqui, talvez com capacidade de ajudar a convocar mais trabalhadores. E tudo aquilo que nós hoje sabemos e aprendemos é fruto do trabalho e do estudo daqueles que nos precederam. E nós também vamos deixar trabalhos e estudo para aqueles que vieram nos suceder. É a solidariedade universal. Como diz aquele epíteto, trabalho, solidariedade e tolerância. Nós temos que trabalhar, ser solidários com aqueles que ainda estão com dificuldade e ser tolerantes, principalmente com aqueles que recalcitram. Porque é uma questão de tempo, isso é inexorável. Aqueles que insistem em não aceitar, em atuar contra, coitados, estão sofrendo, no fundo estão sofrendo. Porque quem aposta a sua felicidade em coisas materiais está sofrendo, gente. Porque sabe que aquilo é efêmero, passa mais tempo tomando conta para não lhe ser tirado do que curtindo o que aquele bem pode estar proporcionando. Agora, quem é feliz porque está fazendo os outros felizes, não tem preocupação, sabe que nunca vai ser tirado dele aquela felicidade. De ver um sorriso de uma criança, que não vai tirar a sua felicidade onde? Como é que vão tirar de você isso? Não tira. Não tira. Entendeu? Depois que eu dancei, ninguém tira de mim o que eu dancei, o que eu curti dançando, não tem como tirar, gente. Eu dancei, fui curtido, feliz. Como é que vai tirar de mim essa felicidade que eu fiquei por ter dançado? Então, a felicidade de fazer o bem assim, eu fiz o bem, gostei, fiquei feliz. Como é que alguém vai me tirar essa felicidade? Agora eu tenho aqui um caminhão de dinheiro. Eu fico preocupado, não sei se vão roubar, vão vir um imposto novo, não sei, eu estou preocupado. Então isso é ser feliz, é legal curtir. Você tem bens materiais, curta, use para o seu bem, para o seu gosto, mas não ponha nisso a sua felicidade, é uma coisa eventual. Bem, por acaso, nessa encarnação, eu vim para ficar rico, tá bom, mas não vai ser a base da minha felicidade. Eu vou usar, vou curtir, na boa, mas não é isso que vai me fazer feliz. Há outras formas muito melhores de ser feliz, que são eternas, que é praticar o bem. E se eu puder praticar o bem usando a minha riqueza, melhor ainda.
usar minha riqueza para praticar o bem. Eu vou ser duplamente feliz. Essa é a ideia. Não é nada errado ser rico, pelo amor de Deus. Mas não botar a sua felicidade em cima daquilo. Aquilo é um instrumento para você viver com mais conforto. Mas não deixar outras pessoas em situação ruim, se você pode ir lá ajudar. Se chega ao seu conhecimento uma situação difícil de alguém e você dispõe do recurso, vá lá ajudar, para fazer aquela pessoa ser feliz também. Essa é a verdadeira felicidade. É essa felicidade que o Senhor da Vinha usou para pagar os trabalhadores, seja da primeira hora, seja da penúltima hora. Ficamos hoje por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.